Fala, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que Deus abençoe muito a sua noite, que Ele traga o descanso e o consolo que você precisa para terminar bem esse dia e em paz. Amém? Para isso eu vou trazer uma mensagem que vai te direcionar e te ajudar a entender qual deve ser a sua postura diante de Jesus, mas essa mensagem também vai te confrontar e vai te tirar da zona de conforto espiritual. E ao final eu vou fazer uma oração por você, nós vamos unir a nossa fé. E eu tenho ficado tão feliz ultimamente, porque aonde eu vou as pessoas têm comentado, que têm orado comigo de manhã, de noite, têm ouvido as minhas mensagens à tarde. Então não tem preço isso. É maravilhoso poder orar junto com você, porque assim eu também me fortaleço. Amém? Antes de eu entregar uma palavra para você, primeiro eu abri a minha Bíblia, eu fui ler o que o Senhor queria te dizer nesta noite, então eu também sou edificado. E antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe então o seu like, isso ajuda muito o YouTube a enviar para mais pessoas. E também se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá. Para nós começarmos o momento de oração desta noite, eu quero ler com você uma passagem que está em Mateus capítulo 27, que trata do julgamento de Jesus antes da sua crucificação. Vamos ler o que está escrito. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Olha isso, irmãos. Todos nós passamos por momentos de indecisão na nossa vida. O que eu devo vestir? O que eu devo almoçar hoje? O que eu devo fazer em tal situação? E por aí em diante. Na grande maioria das vezes, essas indecisões pouco interferem na nossa vida. Mas existem aquelas indecisões que trazem consequências muito grandes. Assim como aconteceu com Pilatos quando ele teve que julgar Jesus. A indecisão daquele homem fez com que um justo fosse assassinado. Olha que grande erro ele cometeu. Ele tentou apaziguar a multidão, mesmo sabendo que aquilo era errado. Pilatos queria que as outras pessoas ficassem satisfeitas com a sua decisão. Ele queria que todos se dessem bem. E como resultado, ele não estava disposto a decidir o que realmente era certo. E como acabamos de ler aqui nessa passagem, Pilatos ele não percebeu o que realmente estava acontecendo. Na verdade, não era Jesus diante dele, era ele diante de Jesus. Pilatos estava sendo julgado e perdeu uma grande oportunidade de acreditar, uma oportunidade de ouro, de confiar naquele que veio para morrer por toda a humanidade. Então Pilatos teve que decidir por si mesmo e responder uma pergunta que todos nós deveríamos fazer: o que eu vou fazer com Jesus? Essa é a pergunta mais importante que todo ser humano deve fazer. O que será que eu vou fazer com esse Filho de Deus que está diante de mim? Hoje, meu querido irmão e minha irmã, Jesus está te perguntando isso. O que você quer fazer comigo? Você quer me aceitar como Senhor e Salvador? Ou você vai rejeitar a porta de salvação que Deus está lhe abrindo? Oh, meus queridos, quando eu olho essa passagem aqui, eu percebo que Pilatos, ele ouviu muitas vozes naquele dia. Além dele ter ouvido a voz da multidão, dizendo com muita força: crucifica-o, ele também ouviu a voz da sua esposa. A sua esposa chegou para ele e disse: meu bem, não se envolva com esse inocente. E para te provar isso, eu quero ler para você o que está escrito no versículo 19. Olha o que diz: estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha isso, irmãos, Deus já estava assim avisando a esposa de Pilatos. A Bíblia não dá maiores detalhes, mas a verdade é que ela teve um grande pesadelo, porque ela enxergou ali no sonho que Jesus era o Filho de Deus e que se as pessoas o crucificassem, elas trariam condenação sobre si. Então, meus irmãos, olha a seriedade daquele momento, e nós vemos também que Pilatos ouviu a voz da sua própria consciência, porque no fundo ele sabia que Jesus era alguém diferente.
Jesus não tinha feito nenhum pecado, Jesus era diferenciado, ele não tinha cara de criminoso, pelo contrário, o seu olhar demonstrava compaixão, amor. Então ele deve ter sofrido muito na sua consciência. E ele ouviu a voz também do próprio Jesus. Mas infelizmente Pilatos deu ouvidos à voz errada. Foi uma decisão da qual, sem dúvida, ele se arrependeria pelo resto da sua vida. Oh, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo está tocando em muitos corações agora. Quantos de nós temos resistido à voz do Espírito Santo? Quantos de nós já temos ouvido falar do amor de Deus? Quantos de vocês já têm orado comigo, já têm ouvido acerca do Evangelho, mas vocês ainda não decidiram qual caminho seguir? Cada um de nós deve entender o que nós vamos fazer com Jesus. O problema é que, assim como Pilatos, muitas pessoas permitem que os outros pensem por elas. Elas deixam que os outros tomem decisões por elas. E no final das contas, acabam pagando um alto preço por não terem ouvido a voz do Espírito Santo e tomado a decisão certa. E eu espero que você não deixe isso acontecer com você. Amém? Por isso eu quero orar pela sua vida agora. Não seja como Pilatos, não seja como as pessoas à sua volta que seguem a multidão, preferem acreditar na mídia, preferem acreditar nas pessoas à sua volta, mas não ouvem a voz de Deus. Está mais do que comprovado, Jesus Cristo é o enviado de Deus para apagar o nosso pecado e nos dar a salvação. Mas o que nós vamos fazer com Ele é o que vai garantir a nossa morada no céu e vai transformar a nossa vida. Então você fecha os seus olhos agora, se você puder. Eu quero orar por você e eu quero muito que você faça essa reflexão, que você se concentre no Senhor. Ele te ama muito, você não imagina o quanto Deus te ama. Mas a Bíblia diz que o seu pecado, ele faz separação entre você e Deus. E por isso você precisa se arrepender, clamar por Jesus e crer nele de todo o seu coração. E a partir daí você precisa seguir os seus passos, para que Deus transforme a sua vida e para que você busque fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite abençoada, essa noite maravilhosa, para Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão cheias de lutas, dificuldades e até decepções, mas o Senhor nunca falhou conosco. Tu és fiel, meu Pai, em todo o tempo. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado das armadilhas do inimigo. O Senhor tem nos sustentado até hoje, meu Pai. Só o fato de estarmos vivos é uma dádiva, Pai. Quantos não estão resistindo? Quantos estão passando por problemas, por desertos? Quantos estão desistindo da vida? Mas nós estamos aqui crendo naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que está vivo hoje e que tem poder para mudar a nossa vida. Oh, meu Pai, assim como o Senhor transformou a minha história, eu te peço, transforma a vida dos meus irmãos. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe rejeitar a única porta de salvação. E eu também aproveito este momento, meu Pai, para clamar pela vida desse irmão e dessa irmã que hoje tem passado por lutas que parecem não ter fim. E isso tem feito com que ele perca a esperança. Oh, meu Pai, nesta noite eu peço para que o Senhor renove a sua fé, traga a essa pessoa o consolo que ela precisa nesse momento tão difícil. Oh, meu Pai, ajuda essa pessoa, Pai, a tomar as melhores decisões. Não deixe, Senhor, ela tomar decisões erradas que vão prejudicar toda a sua vida, sendo elas a principal decisão, a de aceitar Jesus. Que essa pessoa não resista mais, Senhor, mas ela neste momento está entregando o seu coração. Ela está falando para o Senhor que hoje ela quer Jesus. Senhor, ouve a oração dessa pessoa. Ela não tem mais nada na sua vida a não ser o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que ela decida não ouvir as vozes que o inimigo lança sobre ela, tentando tirar ela do foco, mas que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, que a conduz para a decisão certa. Oh, meu Pai, por mais difícil que seja, que essa pessoa que está aqui comigo orando agora, ela possa entregar totalmente o seu futuro nas mãos de Ti. Oh Deus, sustenta ela, capacita ela e dê coragem, Pai, para ela enfrentar este mundo, que muitas vezes vai zombar, vai humilhar, não vai acreditar na mudança, mas o Senhor é por nós. E a Tua palavra diz, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia. Pai, eu Te agradeço por esta oração
E eu venho te pedir, meu Pai, que esse propósito de oração que nós estamos fazendo, que ele não venha a ser quebrado, que todos os dias, Pai, de manhã, de noite e à tarde, a gente possa estar juntos aqui, Pai. Nos livra do mal, nos livra dos acidentes, nos livra de toda tentativa do inimigo de romper com o nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, cobra esta pessoa com teu sangue, que ela venha ter uma noite de paz, uma noite de descanso e que ela possa estar cada dia mais apaixonada por Ti. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.